né? A gente é o que a gente come, sim, mas a gente é o que a gente comeu na infância. A gente é o que a nossa mãe, os nossos pais comeram durante a gestação, mesmo nossos pais antes da gestação. Então, o que a gente é, vamos dizer assim, é um conjunto Uhum. de o que a gente come, o que a gente comeu na infância, o que a nossa mãe comeu durante a gestação, o que os nossos pais comeram antes da concepção e o Uhum. que os micro-organismos comensais que estão dentro de nós também estão comendo, ou mesmo a forma que eles estão proporcionalmente distribuídos, né, em termos dos filhos, famílias dentro de nós. Tudo esse conjunto forma, então, a resposta do que a gente é, né, e a Uhum. gente soma mais a nossa genética. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Rumenzin, tradição que gera confiança. Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com um colega aí de profissão, também zootecnista, professor Miguel Santana. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir discutir hoje com os ouvintes do Mais Rumen Podcast sobre produção, sistemas de produção de bovinos de corte, mais especificamente um dos pontos aí da nossa conversa vai ser programação fetal. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, é uma satisfação estar gravando contigo. Obrigado, Daniel, a satisfação é toda minha, agradeço imensamente o convite e é com muita satisfação que eu estou aqui para os ouvintes do Mais Rumen Podcast. Perfeito, professor. E eu sempre gosto de iniciar aí a nossa conversa, independente de quem seja a pessoa que trabalha em empresa, seja professor, pesquisador, o senhor junta mais do que uma dessas funções numa pessoa só, mas imagino que o senhor não nasceu professor da FISE USP de Pirassununga, né? Houve uma trajetória até para chegar onde o senhor atua hoje, então gostaria que no início o professor contasse um pouco dessa trajetória, né, da sua formação e qual posição, né, o senhor ocupa hoje, né, e o que tem sido as suas atribuições aí dentro desse mundo científico, dentro desse mundo acadêmico. Obrigado pela pergunta. Eu, desde pequeno, sempre gostei de fazenda, né? Fui criado no interior de Minas, criado, né, passando todos os finais de semana em sítio, apesar de morar em uma cidade pequena. Então, já estava acostumado com esse contato com o campo, sempre gostei de boi, de vaca, de bezerro, de estar perto da fazenda. Então, isso acabou me moldando ao longo da minha vida para eu poder gostar dessas coisas, né? E aí, mesmo passando a adolescência fora das cidades pequenas, né? Eu fui para a capital do Paraná, fui para Curitiba, eu ainda mantinha essa vontade e gostava muito de, pelo menos nas férias, voltar também para o sítio. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu pensei, né? Falei, ó, eu quero fazer uma agronomia, mas para trabalhar com os animais. Mas também não quero fazer a veterinária para poder fazer a parte clínica nem cirurgia. Aí que eu descobri a zootecnia. Então, fui fazer zootecnia, já entrei no curso sabendo que eu queria trabalhar com gado de corte, né? Então, sempre gostei de bovinos de corte, apesar de trabalhar durante a faculdade com ovinos, com aves, com melhoramento genético, entre outras coisas. Mas eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria gado de corte. E aí eu direcionei, né, as minhas forças para essa área, né? Mas não exatamente nenhuma área específica da produção de gado de corte, né? Então, gostava tanto de melhoramento, nutrição, a parte de bem-estar animal, então não tinha
uma área exata para poder seguir. E aí, quando eu fui fazer meu estágio final, vim fazer o estágio final aqui na USP de Pirassununga. Então, eu gostei demais quando eu vim fazer o estágio final aqui. É um estágio voltado para pesquisa com a parte de eficiência alimentar em bovinos, né, com um gado do Dr. Eduardo, lá da Fazenda Mundo Novo, do Nelore Ellengruber. E aí eu fiquei fascinado com essa área de pesquisa em eficiência alimentar, característica de carcaça. Então, gostei tanto disso e da USP de Pirassununga, que eu fiz o meu mestrado mesmo lá na Federal do Paraná, nessa área, né, também com eficiência alimentar, mas voltado para a questão de metabolismo, né, não era exatamente nutrição em si, mas confinamento, a parte de produção de gado de corte em confinamento. E aí, no doutorado, eu tive que vir para cá. No doutorado não teve jeito. Eu gostei demais aqui, então eu acabei vindo para cá para trabalhar também nessa mesma área, né, produção de gado de corte, mas incluindo a parte das ciências ômicas, né? Então era uma coisa nova que tinha acabado de surgir, né? Era 2010, então os chips de genotipagem de alta densidade tinham acabado de surgir. E aí a gente pôde desenvolver aí os primeiros trabalhos de eficiência alimentar com genotipagem e a questão de estudos de associação de amplo genoma, né, o chamado DIWAS, em eficiência alimentar, a gente desenvolveu aqui na USP de Pirassununga. E aí eu fiquei para o pós-doutorado também, da mesma forma, avaliando essa questão das ciências ômicas para a produção de gado de corte. Fiz um tempo na Dinamarca, fiquei um ano lá pesquisando, na Dinamarca também, com essa parte de ciências ômicas e bovinos de corte. E aí, em 2018, né, eu tive aprovado um projeto grande aqui da FAPESP, chamado Jovem Pesquisador, para trabalhar com programação fetal. Aí eu mudei um pouquinho de área, não era mais eficiência alimentar, não era mais só terminação. Aí era começar a avaliar os efeitos de uma nutrição pré-natal sobre o sistema de produção como um todo, né? Então a gente queria ver o efeito de você fornecer uma nutrição diferenciada para a vaca e o efeito que isso tinha na progênie depois nascimento, até o abate e nas fêmeas até a reprodução. E claro, sempre envolvendo também não só a questão de fenótipo, mas também a questão molecular, né? Então, a gente avaliava metabolismo, a parte de expressão de genes, a parte do microbioma ruminal, né? E aí foi onde, durante esse projeto de jovem pesquisador, abriu um concurso aqui na USP de Pirassununga e eu prestei e passei. Desde então, sou professor aqui. Atualmente sou professor associado, né? Então, estou no nível médio da carreira. E desde então continuo essas pesquisas em intensificação de sistemas de produção, programação fetal, ciências ômicas, nutrição, melhoramento genético aqui na USP de Pirassununga. Isso É é uma desde que ano, professor? Aí, na USP em Eu vim para Pirassununga? eu vim para cá a Não, como primeira vez professor? como professor desde 2019, Ah, mas eu perfeito. cheguei aqui para morar de vez em 2010, quando eu comecei meu Uhum. doutorado. Aí desde Certo. então eu tô aqui, mas como professor fui contratado em 2019. Bom, então aí já se vão uma carreira de 6 anos e eu sei que o professor orienta tanto alunos de graduação como também de pós-graduação, é isso? Isso, a gente tem aqui um grupo, chama GOPEC, nosso grupo. É um grupo conta com alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Então a gente tem aí quase todos os níveis da carreira acadêmica aqui no nosso grupo, né? Então a gente tem orientado as pessoas aí em diversos níveis. Perfeito. Eu até vinha anotando enquanto o senhor falava, né, tinha a sua fala, bom, entrou pensando em gado de corte, mas não, em praticamente todos os elos aí do sistema, então melhoramento, bem-estar animal, nutrição, genética, e interessante como tudo isso se conecta com o tema que vai ser a nossa conversa, né, sobre nutrigenômica, né? O senhor falou, bom, nutrigenômica, já citou programação fetal, mas e aí eu queria saber se pode dar uma caracterização ampla, né, do que é. O senhor falou dessas ciências ômicas, que são várias, mas da nutrigenômica em específico, o que é nutrigenômica e como que depois a gente vai ver como que isso, né, está associado com aquilo que o senhor falou lá no início, quando começou a estudar, por exemplo, eficiência alimentar, como as coisas se conversam. Mas antes de chegar nisso, se pudesse dar um panorama geral do que é essa ciência, né, e essa ciência dentro de um sistema de produção, por exemplo, de gado de corte. Ah, perfeito. Quando a gente fala em ciência ômica, né, ômica quer dizer que a gente está avaliando um conjunto completo, praticamente, de alguma coisa. Então, se a gente fala metabolômica, a gente está avaliando os metabólitos, né? Então, são os ácidos graxos, aminoácidos, lipídios, né, açúcares, de uma maneira ampla, né? Proteômica, a mesma coisa, as proteínas. Acho que o que mais tem conectado e mais fácil para o pessoal entender é a genômica, né?
onde a gente já tem aplicação direta da genômica, né, tanto a nível experimental quanto comercial. Hoje em dia não tem espécie, né, de produção animal que não tenha genômica nos programas de melhoramento, né? Então, para todas as espécies, a gente encontra programas que tenham, né, a aplicação da genômica, né? Ou seja, a gente utiliza a genômica de forma a estimar melhor os parâmetros genéticos, né, de uma maneira mais assertiva. Então, para isso que serve a genômica. E quando a gente fala em nutrigenômica, né, nutrigenômica ela é parte da chamada genômica nutricional. Tá? A genômica nutricional ela é dividida em nutrigenômica e nutrigenética. A nutrigenômica, ela nada mais é do que a resposta, né, molecular a um determinado estímulo nutricional. Tá? Então, pode ser nutriente, pode ser composto bioativo, pode ser restrição alimentar, pode ser diferentes dietas, tá? Tudo que envolver a parte nutricional, isso ocasiona uma resposta ao animal. E essa resposta, quando ela é avaliada de maneira ômica, ela é chamada de nutrigenômica. Tá? Então, assim, por exemplo, eu forneci uma dieta com mais lipídios. Aí eu vou avaliar, por exemplo, os metabólitos do sangue, do fígado. Tá? Então, eu estou fazendo um estudo de nutrigenômica, porque eu quero ver o efeito dessa dieta com mais lipídios no metabolismo do animal. Então, nada mais é do que a gente buscar melhor os porquês das respostas fenotípicas. Porque a gente sabe que se a gente tem uma dieta mais quente, o animal, em teoria, ele vai depositar mais tecido adiposo. Né? Isso aí é uma questão de tratamento-resposta. Mas o porquê que isso acontece? O porquê que isso acontece é onde a gente envolve as ômicas. É onde eu consigo mostrar por que determinados nutrientes, de novo, compostos bioativos, eles fazem com que o animal tenha uma resposta fenotípica. Né? E é essa avaliação que a gente chama de nutrigenômica. O Ilana oferece análises de alimentos de forma rápida e precisa, garantindo decisões seguras, em tempo real, sobre as dietas dos animais. Com foco na transformação digital, seus serviços entregam tecnologia da informação ao produtor, reduzindo perdas e aumentando a eficiência. Ilana, análise de alimentos com velocidade e inovação para um futuro mais sustentável. Por exemplo, até trazendo um pouquinho fora da área de corte, mas de leite, uma suplementação lipídica e um aumento de um determinado ácido graxo no leite. Bom, teve uma enzima sintetase lá que produziu aquele ácido graxo, então seria uma maneira de, uma exemplificação também de nutrigenômica. Exatamente, é exatamente isso, né? Então você consegue ter uma melhor resposta, claro que por estudos de maneira reducionista, que nem você avaliar uma enzima específica, isso aí funciona. Aí você junta vários estudos, você tem uma resposta, né, teórica metabólica para aquela mudança de composição no teor de lipídios no leite, por exemplo. Mas quando você avalia a ômica, você tenta estudar, vamos dizer, quase tudo de uma vez só. Né? Então isso acaba otimizando os estudos e as pesquisas para você entender o efeito de um determinado nutriente sobre a resposta fenotípica, né? Então, isso que é o bom da tecnologia. A gente conseguir hoje em dia, uma tecnologia até de certa forma fácil, né? Você conseguir obter respostas mais amplas, né? Então, essa que é a ideia. Perfeito. E na sua fala eu também, a gente percebe, bom, é muito fácil de associar quando é causa-resposta e quando é no próprio animal, né? Mas esses efeitos e essa nutrigenômica, ela tem avançado e hoje esses efeitos eles são considerados, já está aprovado acho, em várias espécies, eles são transgeracionais. E aí isso eu acho que cai num outro ponto, né, professor, que é justamente essa questão, bom, de programação fetal. Né? Bom, o que é a programação fetal? E aí esse é um exemplo de nutrigenômica. E eu sei que o senhor tem se dedicado aí os últimos anos a trabalhar muito forte nisso. Sem dúvida, a gente entende que o animal ele é programado até antes da concepção, né, a ter uma diferença metabólica de acordo com os estímulos que ele recebe, estímulos ambientais. Dentre esses estímulos ambientais, o principal que nós temos na produção animal é a nutrição. Né? Então, realmente a gente poder fornecer uma melhor nutrição para o animal, isso está muito relacionado com o quão programado metabolicamente esse animal vai ser para o resto da vida dele. Né? Então, aquele famoso, assim, já escutou, a gente é o que a gente come? Sim. Né? A gente é o que a gente come, sim, mas a gente é o que a gente comeu na infância. A gente é o que os nossos
o que a nossa mãe e os nossos pais comeram durante a gestação, mesmo nossos pais antes da gestação, tá? Então, o que a gente vamos dizer assim, é um conjunto de o que a gente come, o que a gente comeu na infância, o que a nossa mãe comeu durante a gestação, o que os nossos pais comeram antes da concepção, e o que os micro-organismos comensais que estão dentro de nós também estão comendo, ou mesmo a forma que eles estão proporcionalmente distribuídos, né, em termos dos filhos, famílias dentro de nós. Então, tudo esse conjunto forma, então, a resposta do que a gente né? E a gente soma mais a nossa genética. Então, isso aí é o primeiro passo, né? Perfeito. Eu até estava, o senhor falava e eu lembrava aqui um outro estudo clássico, e no final ele está relacionado com isso também, o estudo feito na Universidade da Flórida em relação a fêmeas no final da gestação, no caso, fêmeas leiteiras, né, mas aí com estresse por calor, e aí o efeito disso na bezerra, e aí depois o efeito disso, por exemplo, lá na neta. Então, é um estudo, você vai em qualquer palestra de estresse térmico, né, ela está associada a isso, mas aí tem uma questão nutricional também, porque a vaca já está num período, né, vamos dizer, de dias desafiadores, né, no período pré-parto, e aí ela come menos também, e aí o impacto disso. E eu lembro que há um tempo atrás, até num evento que nós realizamos aqui em Chapecó, no Fórum de Corte, veio o professor Matheus Giombelli, né, que também trabalha, né, com isso, e aí ele deu uma palestra justamente, né, em relação a isso. E eu até estava olhando, tem uma aluna do senhor, a Gabriela Pombo, até anotei aqui, que aí foi um artigo que o grupo do senhor publicou agora há pouco tempo, que foi com fêmeas Nelore com suplementação, né, ou sem suplementação, e aí avaliaram também os efeitos disso no bezerro. E se não me falha a memória, no início, né, nas primeiras medidas aí desses animais, em função da suplementação ou não da vaca, deu diferença, né, em algumas medidas morfométricas, diria assim, dos animais, mas nesse mesmo trabalho, acho que foi conduzido, né, professor, até o final, né, desses animais, e lá no peso, no rendimento de carcaça, lá no desempenho final, não teve diferença, né, é exatamente isso o que o trabalho trouxe, e aí por que deu essa diferença, então vamos chamar assim, no desempenho inicial dos animais, mas isso não se perpetuou, né, até o final. Esse trabalho ele tem não vou dizer porém, mas realmente a gente não observou essa diferença, principalmente por questão estatística, né? Por que eu digo isso? A gente encontrou realmente diferenças muito marcantes no início da vida do animal, nem tanto em peso ao nascimento, mas peso ali aos 45 dias, na desmama, questão que nem você falou das medidas morfométricas também, a gente encontrou diferenças. E aí depois dos animais recriados, em 1 ano a pasto, depois terminados em confinamento, esses machos, a gente não encontrou essas diferenças em termos musculares, né? E aí no abate também a gente não observou essas diferenças, e o que a gente observou, assim, claramente diferente entre os dois grupos, das vacas que foram suplementadas ao longo da gestação e as que não foram, e essa suplementação foi uma suplementação, assim, bem quente, vamos dizer assim, né? 0,5% ou 5 gramas por quilograma por vaca por dia, de um proteico energético, durante a gestação inteira. Então, a gente observou esse efeito na vaca, assim, enorme, né? Então, a deposição de gordura foi muito diferente entre os dois grupos de vacas, peso também, score de condição corporal, tudo isso. Na progênie, a gente não observou esses efeitos, mas se a gente pegar os dados e olhar os dados de abate, da terminação dessa progênie, a gente vai ver que, por exemplo, deposição de gordura, quase 2 milímetros de diferença. Então, é bastante, né? 20%, né? Porque a 10 conta 12. Né? Tanto na garupa quanto na picanha. A questão do músculo a gente não viu tanta diferença realmente. Eu acho que essa suplementação, desse modelo que a gente fez, foi uma suplementação que a gente viu que programou metabolicamente os animais, porque a gente viu diferenças metabólicas dos animais, mas também foi capaz de modificar principalmente a questão da adipogênese. Né? Então, nem tanto da miogênese primária em si, nem secundária, né? Mas a adipogênese é visível assim, a diferença, né? E aí a gente pegou um P de 0,15, 0,18,
mas é porque o nosso N era baixo para esse estudo. Esse estudo aí foi um estudo com 28 animais, né, 14 por tratamento. Então a Sim. gente acabou sentindo que nosso poder estatístico ficou um pouco comprometido. Né? A gente tem outros estudos com programação fetal, com 150 vacas, aí a Uhum. gente consegue ter uma sensibilidade um pouco melhor nessa questão estatística em si. Né? Mas, assim, a gente viu essa diferença, a diferença nas carcaças eram visuais, a Uhum. questão da gordura em si, mas realmente não, estatisticamente a gente não pegou essas diferenças. Mas mais que nem o senhor comentou, mais por uma limitação, porque como são N fatores ambientais, acaba que tem que ser muito discrepante essa diferença para que um teste consiga pegar. Mas na sua fala, eu até anotei aqui uma frase que o professor usou, programou metabolicamente, né? E aí esse programou metabolicamente leva a um outro trabalho que eu também fui visitar do Guilherme Polizel, assim que fala, e que aí me chamou a atenção porque em um determinado momento aí também foi com fêmeas, né, e aí suplementadas durante toda a gestação, né, ou então só um terço da gestação, ou não suplementadas, só um terço final. E aí num determinado momento do artigo, diz lá, bom, alterou o metabolismo lipídico. O que é essa alteração de metabolismo lipídico, né, que o professor comenta, né, nesse artigo, que eu achei assim super, super interessante. O que mudou, né, pensando nesse outro trabalho que também foi dentro de uma mesma linha com suplementação, né, para as vacas, mas que aí foi um estudo, perdão, com as ômegas mais a fundo, eu diria assim. Esse estudo foi o estudo que eu mencionei, que a gente usou, partiu de 150 vacas, né? Então a gente Uhum, tinha 3 tratamentos. Um tratamento a gente forneceu só sal mineral, a gestação inteira. No outro, proteico energético na terço final. E outro proteico energético a gestação inteira. Né? E aí a gente, né, nasceu os animais mesmas condições nutricionais, ambientais, sanitárias. E aí a gente coletou tecido desses animais com 15 meses, a gente fez biópsia, né, para coletar o músculo desses animais, e depois, com 22 meses, os animais foram abatidos, a gente coletou também vários outros tecidos. E aí esse trabalho do Guilherme Polizel, ele mostrou que, avaliando a expressão dos genes, dos metabólitos e também do microbioma ruminal, né, em diferentes tecidos, né, uhum, avaliando a expressão de genes e metabólitos em diferentes tecidos e o microbioma somente ruminal, e aí a gente conseguiu observar que esses animais, mesmo 22 meses depois de cessar os tratamentos, eles eram metabolicamente totalmente diferentes entre os 3 tratamentos. Eles eram completamente diferentes. Então, se não havia mais estímulo nutricional, por que eles eram tão diferentes assim? Isso estava relacionado com essa programação que a gente fala, essa programação metabólica, né? Onde o animal, desde a sua concepção, que é o nosso caso, né? A gente não tinha diferença dos tratamentos pré-concepção, mas pós-concepção, esses animais foram programados ao longo da gestação, né? Que é um estudo de programação fetal. Durante a gestação, eles foram programados para serem metabolicamente diferentes. E eles realmente eram. Nem sempre esse animal ser metabolicamente diferente significa que ele vai ter um fenótipo diferente, tá? O que quer dizer? Que esses animais podem ser metabolicamente diferentes, mas, por exemplo, o animal que não foi suplementado durante a gestação, ele pode encontrar vias alternativas metabólicas que fazem com que esse animal também tenha um desempenho similar ao animal que foi, ah, né, suplementado, por exemplo, a gestação inteira. Isso pode acontecer, né? Então, é mais complexo do que somente essa parte de programação metabólica, né? Até virar um uhum. resultado fenotípico, e vários trabalhos Sim. mostram também esse resultado fenotípico, claro que tem que haver uma discrepância, às vezes, grande entre os tratamentos, né? Uhum. Então, isso são coisas que nós temos estudado. Mas desde 2010, 2012, 13 mais ou menos, já se propôs que essas diferenças em ruminantes, principalmente de programação fetal, ela está ligada com a epigenética. Tá? Então, ela está ligada com aquelas mudanças no DNA, tá? Que não estão relacionadas com a sequência do DNA, não é mudança na letrinha ali nem do Sim. código genético, e sim a como esse DNA está metilado, ou como as proteínas ali que novela o DNA estão funcionando, tá? Como que isso é capaz de colocar marcas epigenéticas no DNA dos animais, e isso prolonga ao longo de toda a sua vida a expressão gênica diferente, metabolismo diferente.
Então, em ruminantes a gente percebe muito isso, porque a maioria dos experimentos de programação fetal em bovinos de corte e ovinos, mesmo você tendo diferenças grandes nutricionais durante a fase gestacional, é de certa forma incomum encontrar diferença, por exemplo, em peso ao nascimento. Sim. Então, se fosse só estímulo nutricional, a Uhum. gente ia encontrar um animal, né, nascendo muito maior, muito mais pesado, do que em comparação com o animal que não teve esse mesmo estímulo, concorda? Né? Uhum. Então, o que acontece? O animal começa a manifestar esse fenótipo diferente depois da desmama, ou lá na recria, na terminação, né, na capacidade reprodutiva. Por que ele começa a manifestar essa diferença fenotípica só lá na frente? Porque é uma programação epigenética, porque essas marcas epigenéticas, elas perduram. Né? Diferente quando a gente fala em nutrigenômica, né, eu falei, a gente dá um estímulo nutricional para aquele animal e durante a gente fornece aquele estímulo nutricional, esse animal ele expressa genes, metabólitos de maneira diferente. Isso é uma coisa. Eu parei de dar esse estímulo nutricional, esse animal ele zera, né? Vamos dizer assim, ele continua Sim. normal. Mas Uhum. tem estímulos nutricionais que a gente pode fornecer para os animais que vão fazer com que esses animais tenham marcas epigenéticas e isso vai se perdurar, esse efeito da diferença no metabolismo, expressão de genes, perdura ao longo da vida desse animal, mesmo se eu interromper esse estímulo nutricional. E É é um isso que a gente... exemplo, só para não perder, é um exemplo, por exemplo, relacionado à eficiência alimentar? Pode ser, Pode pode ser. ser? Pode ser também, né? O animal ser Uhum. mais ou menos eficiente, claro, tem a ver com a genética do animal em si, mas se você pega animais de mesma genética, mesmo rebanho, a gente também tem essa variabilidade, né? Mas também você pode programar um animal a ser, por exemplo, mais eficiente. Né? Isso, alguns resultados mostram, tá? Não são muitos, né? Os nossos Sim. resultados mesmo não mostraram diferença, por exemplo, para CAR, né? Consumo alimentar residual, em Uhum. função da programação fetal, mas tem muita diferença na composição do microbioma. Então, as Certo. famílias, os gêneros das arqueias, das bactérias, protozoárias, a gente viu Sim. diferença ali entre essas populações, de acordo com a nutrição pré-natal. Né? E isso pode fazer com que o animal seja mais eficiente posteriormente. Perfeito. E aí, pegando esse ponto que o senhor falou agora, bom, vimos diferença aí, vamos chamar assim, nesse microbioma ruminal e aí diferença em população de arqueia, por exemplo. Então, pode ser no futuro, ou é uma realidade, usar esse tipo de, chamar assim, de tecnologia de processo, enfim, esse manejo, pensando em talvez, bom, você manipulou o microbiota de rumen, pode potencialmente modular a emissão de metano? As coisas Essa é a ideia. necessariamente. Não, Uhum. essa é a ideia. Assim, Daniel, assim, eu acredito que essa é uma ideia, tá? Tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando isso, tá? Por quê? Hoje em dia a gente está usando bastante aditivo alimentar para poder mitigar metano, né? Sim. Só que a aplicação desses aditivos, elas funcionam enquanto você está usando o aditivo. Né? Então você pega lá o animal adulto, seja o recria, o confinamento, você coloca lá o aditivo, o animal ele vai emitir menos metano, legal. Tem países até que adotaram isso como lei. Estão Uhum. obrigando o pessoal a utilizar alguns produtos, né? Só que se você pensa, por exemplo, na programação do animal em si, se você conseguir modular isso na fase pré-natal ou mesmo neonatal, né, ali, né, pós-nascimento, onde realmente começa a colonização ali do rumen do animal, né, claro que a questão pré-natal também influencia, tem alguns trabalhos já Uhum. mostrando isso, né, a influência da nutrição pré-natal na composição da microbiota ruminal. Se você conseguir modular isso na fase pré e neonatal, isso são mudanças permanentes. Perfeito. Então, claro que você pode casar essa mudança pré e pós-natal com um produto que também reduza a emissão de metano, por exemplo, né? Mas só que é mais interessante você pensar nisso durante a fase de cria e esse animal ele ter uma composição de microbiota mais interessante, programada e que não vai mudar, né, em teoria assim, ele vai ser mais eficiente ao longo da vida dele inteiro, do que você ter que chegar lá o animal, você pegar esse animal e colocar um produto, né? Perfeito. Como eu falei, claro que você pode casar uma estratégia com a outra, mas se você conseguir programar isso desde a fase pré-natal e pós-natal ali, neonatal, na minha visão é muito mais interessante, porque aquele animal ele vai ser eficiente, né, de maneira estável. Uhum.
com resultados que são perenes, digamos assim, por mais tempo. E aí, pensando nisso, e até considerando tudo que o professor falou em relação a benefícios, o que limita, qual que é o gargalo, eu diria assim, da aplicação disso na prática hoje? Quais são, né, é o que? É custo, é conhecimento, é a técnica em si? O que está limitando para expandir ainda mais essa técnica, digamos assim, pro pecuarista brasileiro médio? Uhum. A gente tem alguns gargalos ainda, né? Assim, se a gente for falar para o pecuarista, acredito que o modelo de comercialização da cria ainda é um modelo que não beneficia tanto um bezerro melhor, né? Eu vou explicar. Quem faz só cria, ele pode vender por peso na desmama, né? Só que geralmente vende mais por unidade, ou então não se paga tanto por um bezerro melhor, né? Uhum. Né, a ponto do produtor intensificar. Então, se a gente pegar a questão, os estudos econômicos que mostram a questão da intensificação nas diferentes fases, a gente observa que sempre o custo por arroba ele compensa muito para quem faz ciclo completo, compensa muito para quem faz recria e terminação, só que quem faz só cria, ele não compensa. Geralmente, sistemas mais extensivos para quem faz cria, o mesmo custo por arroba produzida acaba sendo, assim, ele não vendo tanta importância de intensificar. Então, esse modelo acaba impedindo não, mas é um limitante para você chegar e convencer o produtor a falar, você tem que investir mais na nutrição da sua vaca, você tem que, né, claro que nós temos aí a raça Nelore, que é no Brasil inteiro, que é extremamente rústica, então ela vai parir um bezerro por ano, mesmo ela não estando na melhor condição corporal. Claro que aquele bezerro poderia ser um bezerro muito melhor, se a gente investisse na nutrição realmente dessa vaca, né, mas desmamou o bezerro dessa vaca, por exemplo, ela vai para o pior pasto. Então vai ficar ali Sim. até perto de parir, aí vai para o piquete de maternidade, né? Então são coisas que ainda a gente vai quebrando esses mitos, né? Isso pensando em termos de produtor. Claro que a partir do momento que ele está sendo remunerado por um bezerro melhor, ou esse cara faz um ciclo completo, né, não tenha dúvidas que ele não vai deixar a vaca dele passar fome. Porque quando o produtor está pensando na vaca, ele só pensa na vaca. Ele Uhum. pensa assim, não, ela tá com score 4, 5, tá parindo, beleza. Ela chega lá na estação de monta com score 4, eu dou mais 2 meses para ela recuperar o score, ela quebra o anestro e cicla de novo e vai emprenhar ali no meio da estação para frente. Mas daqui 3 ou 4 estações, aquela matriz vai sair do rebanho. Então, se você pegar as vacas do cedo, são aquelas vacas que geralmente já parem com o melhor score de construção corporal, né? Já para ali com 6, né? Chega ali com 5 na estação de monta, já, né? Já tá ciclando. E ela sempre vai ser vaca do cedo, aquela melhor vaca, aquela vaca que fica no rebanho. Uhum. E o produtor está pensando só nisso. Ele não está pensando no bezerro. Né? Ele está pensando que se ele emprenhar a vaca antes, se ele pegar essa vaca do cedo, o bezerro do cedo, é sempre o melhor bezerro. Ele desmama mais pesado, ele é programado metabolicamente para ser melhor, ele passa menos tempo ali né, naquela fase de seca, né, aquela fase de limitação Uhum. nutricional. Né? Tudo isso tem que fazer parte também da conta. Não só a reconcepção da vaca, mas aquele bezerro ser programado para ser melhor, aquele bezerro, né, ele desmamar mais pesado, aquilo vai ajudar a intensificar a cadeia como um todo. Então, acho que esses são alguns gargalos. Nós temos gargalos também metodológicos. Né? Então, assim, essas tecnologias ômicas, algumas ainda têm um custo muito alto. Né? Se a gente for pensar em termos de produtor. Para pesquisa, não, a gente realmente tem que fazer essas pesquisas, isso tem que acontecer. Mas hoje em dia, se a gente for pegar as tecnologias ômicas, a que realmente é viável, comercialmente falando, é a genômica. Né? Então, o cara que faz melhoramento genético, ele tem que investir em genômica. Isso aí já está bem consolidado para todas as Uhum. espécies. Né? Então, acho que isso são os maiores gargalos. Temos também alguns gargalos em termos de fenótipos difíceis de serem mensurados. Né? A eficiência alimentar já foi muito difícil de ser mensurada. Né? Hoje em dia, até que a gente está dominando melhor, inclusive comercialmente. A emissão de metano, muito difícil de ser mensurada. Né? A gente tem poucas ainda avaliações com muita credibilidade, vamos dizer assim. Né? A gente tem algumas metodologias que conseguem estimar isso, mas os equipamentos que realmente fazem isso de maneira padrão ouro, né, são muito Sim. caros. Equipamentos aí de US$ 150 mil, então são realmente difíceis de serem mantidos, não é qualquer lugar. Mas eu acho que no futuro próximo vai ser inevitável. Né? Eu acho que a gente vai ter que investir isso, que nem a gente investiu em coxo automático para eficiência alimentar, a gente vai ter que investir agora em equipamentos que
que nos ajude a fazer a questão da emissão de metano. E fazendo, enquanto o senhor falava, eu fui pensando aqui justamente naquele primeiro gargalo que o senhor comentou. Bom, investe na vaca, não tem tanta diferença no bezerro quando desmama, mas aí a diferença acontece a posteriori. E normalmente não é um casamento, não é quem faz a recria e terminação, não necessariamente compra sempre do mesmo fornecedor. Então, assim, tem essa questão de logística também, né, entre o produtor, quem cria para vender bezerro, e quem pega daquele bezerro, né, e leva até a fase de abate. E na nossa conversa, o senhor voltou a falar, por exemplo, de metano. E aí eu queria entrar num outro ponto, porque quando trata da carne brasileira, tem muito mito, né? Vou dar um exemplo desse, que até em relação à produção de metano, que é um processo intrínseco dos ruminantes. Eles produzem metano, né, vai ter sobra de hidrogênio no rumen, vai juntar com o carbono, vai liberar o metano. É intrínseco. Mas o bovino faz isso transformando uma fibra que nós não temos capacidade de digerir, e pensando em carne, transformando em proteína de alto valor biológico, em gordura, né? Então, o ruminante emite, mas dependendo do sistema e avaliando o sistema todo, ele pode até ser um mitigador. Nós já tratamos aqui episódios, por exemplo, com ILPF, né? E aí que dentro do sistema, o próprio balanço de carbono, ele tende a uma neutralidade muitas vezes negativo. Mas eu queria ouvir do senhor, relacionado com tudo isso, não só com nutrigenômico, mas enfim, pensando numa cadeia de gado de corte maior, ou sobre a carne brasileira, né, sobre os principais mitos que o senhor enxerga que tentam denegrir essa imagem da carne brasileira, e como que a ciência contorna isso. Sem dúvida, essa questão de você denegrir ou ter alguns mitos está muito relacionada à questão mercadológica. É a primeira coisa, né? Então, de onde que vem esses poréns? Vem geralmente de países que são nossos concorrentes, né? Principalmente países europeus, né? Nós temos grandes que não são concorrentes em termos de volume, mas são concorrentes porque a nossa carne tem boa aceitabilidade fora do país em produzir de maneira mais barata. É dali que vem, tá? E aí eles começam, né? Acho que a primeira questão mais grave que eles falam é a questão de preservação, né? Então, vocês não preservam, vocês destroem as florestas nativas, blá, 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 blá. Problema. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Nenhum país preserva mais que o Brasil. Produtor de carne, nenhum. Mais de 2/3 do nosso território está em mata nativa. Nativa, tá? Essa é uma questão. Segunda questão, em nenhum desses países você é obrigado a preservar no mínimo 20% da sua fazenda. Nenhum, né? 20% é no mínimo 20%, né? Dependendo da região, chega a 80%. Então imagina você comprar 1.000 hectares, dos 1.000 você só pode usar 200. 800 você tem que manter preservado. Novamente, não tem outro país que preserve tanto. E isso é mérito total dos produtores. Os produtores são os grandes heróis, né? Porque eles preservam, produzem com respeito, né? E sempre dentro da lei, né? Então nós temos punições severas para quem não cumpre essas premissas. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a questão da emissão. Você já falou aqui, Daniel, não tenha dúvida. Dependendo do tipo de sistema de produção, claro que se a gente vem percebendo uma melhoria de produtividade, uma intensificação dos sistemas, uma melhoria absurda na questão das pastagens degradadas, né? Então, se a gente está diminuindo essas áreas de pastagem degradadas, o ciclo ele começa a ser praticamente neutro ou negativo. Então, quando a gente fala em emissão, o interessante é que todos os gráficos, o que eles mostram? O quanto emite. Então, carro emite tanto, boi emite tanto. Não, peraí. Que vale ao saldo, né? Ele emite, mas que nem você falou, ele está usando mato para transformar em carne. Então ele está usando nada, né? Alguma coisa que ninguém ia comer ou fazer nada com aquilo, e fazer nada mesmo, tá? Não dava para produzir, em muitas áreas de pecuária, não dá para produzir nem milho, né? Porque boa parte das áreas de pecuária realmente são em áreas não exatamente agricultáveis.
né? Todo mundo Eu sabe, tô né? falando, eu tô falando aqui de Santa Catarina, onde assim, o nosso relevo estava fazendo um corte, Miguel, não sei se você já veio aqui para Santa Catarina, enfim, mas tem alguns lugares, né, que tem uma declividade muito acentuada, que você fazer lavoura, né, o pessoal brinca, bom, que o problema com erosão, por exemplo, é muito grande, então a pecuária consegue, ela é marginalizada para essas áreas, mas não negativamente, ela acaba sendo uma maneira de dar utilidade, de transformar, né, aquele capim C4 que cresce ali, que transforma carbono em biomassa e de biomassa vira carne, né? Só para fechar um parêntese, né, comentando sobre isso. Não, sem dúvida. E assim, a pecuária faz isso, né? E aí você bem colocou, tem áreas que não tem como você colocar agricultura, né? Então, boa parte das áreas mais valorizadas que nós temos no nosso país, áreas mais agricultáveis, elas estão sendo utilizadas para a produção de grãos, ou mesmo a produção de alguns outros elementos, né? Como, por exemplo, energia, esse tipo de coisa, né? A gente tem aqui em São Paulo uma quantidade de produção de cana enorme, né? Então, isso as pessoas não veem. Esse é outro mito. Então, áreas, geralmente, vamos dizer assim, as áreas ruins da fazenda, eles colocam o Sim, gado, né? Tá transformando mato no alimento mais rico que existe, mais importante que existe, que é carne, né? E nesse processo, o que a gente está fazendo? A gente está captando, né, CO2 e água da atmosfera para crescer a planta, né? Esse CO2, esse carbono pode ir para a terra, pode ficar na planta, esse animal vai ingerir CO2, vai transformar esse carbono em carne. E um pouquinho ele vai eructar, obviamente, processo de sim, ruminação. E esse ciclo, né, boa parte desse ciclo ou é neutro ou ele é negativo. Ou seja, o animal ele emite menos do que ele incorpora, né? Então, essa é a outra questão. Então, realmente, quando você vai bater falando em, não, mas o animal ele emite muito, tá bom, mas o quanto que ele está captando, né? E aí a gente entra com essas novas de certa maneira, né? uhum, Integrações com lavoura, ou mesmo com floresta, ou com lavoura e floresta, né? E aí fica imbatível, né? Aí a nossa pecuária é imbatível. Outra coisa, uhum, clima. Nós temos um clima extremamente favorável, né? Então a gente pega países concorrentes aos nossos, em grãos, por exemplo, eles conseguem ter uma safra. O Brasil consegue ter 3 safras até. Tem lugares que tem 3 safras. A gente não para. sim, A gente não tem vaca embaixo de neve 4, 5 meses. Então, realmente, a nossa pecuária é muito forte e ela precisa, né, comercialmente falando, da visão dos nossos concorrentes, ser atacada para ela ficar mais cara, né? Só que assim, como eu falei, nosso produtor é um herói. Então ele consegue, né, ser muito resiliente, né, os nossos produtores, e, né, conseguir assim melhores índices e continuar na atividade, tá? Então esses são alguns mitos, né? Outros mitos a ver com saúde, né? E aí realmente houve uma demonização do que realmente sempre foi muito saudável, tá? Então a gente tem aí a indústria de cereais muito forte nisso, a indústria de margarina, óleos vegetais muito forte nisso também, para demonizar a nossa manteiga, demonizar nosso bacon, o ovo, a carne, né? Tudo isso. E realmente todos esses mitos, eles não perduram ao longo do tempo, né? Você não consegue mentir para a população inteira durante tanto tempo. Claro que a gente ainda tem muita coisa ainda a esclarecer, né? No sentido de realmente demonstrar que os produtos de origem animal são os mais saudáveis. As pessoas vivem anos, décadas, como é que nossos avós viveram, né? Nós temos aí dieta da roça, dieta carnívora, um monte de dieta mostrando sim, que se você consumir produtos de origem animal, você vai ficar saudável. Mas é gordura? Sim, é gordura. Nosso corpo precisa de gordura. Nosso cérebro precisa de gordura. A gente evoluiu como ser humano comendo vísceras, carne e gordura. É isso. A gente não evoluiu como ser humano, né? Desde lá 2 milhões de anos atrás, até 200 mil anos atrás, não foi comendo cereal, né? Então isso é outro mito da mesma forma, né, para tentar denegrir a nossa pecuária. E isso aos poucos a gente tem que demonstrar, né, esclarecer para a população como que a gente consegue melhorar essas questões, informando bem, né? E eu acho que uma virada de chave nesse ponto foi a COP30, né? A gente uhum, conseguiu dar uma invertida impressionante. E aí que tá um mérito muito grande, né? A gente tem que falar realmente da Embrapa, né? A Embrapa teve um painel inteiro lá na COP,
né, chamou especialistas ou mesmo repórteres também, né, dá para citar aqui a Lívia Padilha, a Camila Teles, né, o pessoal que foi lá Sim. mostrar para o mundo, né, que não é só aquele painel ali de veganos, aquele painel ali querendo proteína de inseto, ou esse tipo de coisa que tem força não, que realmente a gente está presente aqui, que nossa pecuária, ela é regenerativa, ela é uma pecuária muito forte, ela preserva muito e produz produtos excelente qualidade, é isso. Perfeito. Coloquei preservação ambiental, saúde e que para tudo isso precisa de recursos humanos, seja para pesquisar, como acho que ao longo do nosso episódio a gente foi conversando, e também recurso humano para o que se sabe, para que isso se chegue numa população urbana, digamos assim, que tenha essa disseminação de saberes, que é uma coisa que a gente se propõe também aqui dentro do podcast. E assim, professor, quando o senhor estava falando daquele uso da terra, eu lembrei porque sempre nas primeiras aulas de floricultura eu mostro, né, tem um mapa, né, feito não sei se foi pela Embrapa, eu acho que o pessoal do Map Biomas, que aí é um círculo, e as áreas de preservação, em que mostra lá os 66% de vegetação nativa, que é em áreas da União, que é em áreas indígenas, mas também aquilo que está preservado dentro, né, das propriedades, né, e realmente esse é um valor muito, muito grande. Como mensagens finais, queria que, né, o senhor deixasse aí, se ficou alguma coisa que queira comentar ainda em relação ao que nós falamos, de nutrigenômica, de programação fetal, ou mesmo sobre essas questões de preservação ambiental e do sistema produtivo, né, da carne, que ele tende, quando bem manejado, a um carbono neutro, ou também da formação de recursos humanos, né? Então, abro espaço para que o senhor deixe aí uma última mensagem relacionada ao nosso tema aí da conversa de hoje, professor. Obrigado, Daniel. Eu acho, assim, essa questão de formação de recursos humanos é fundamental, tá? Nem você falou, a gente precisa, né, esclarecer para o grande público, principalmente o público das grandes cidades, que não tem contato, né, com o campo, como que é produzida a nossa carne. Porque quem geralmente está falando mal ou está consumindo alguns documentários que são inverídicos, né, ou alguns conteúdos nesse sentido, eles nunca viram como é que funciona uma fazenda, nunca foram num frigorífico, não sabem como é que produz a nossa carne. Então, a nossa mensagem tem que chegar nessas pessoas. E aqui tem que louvar realmente essas iniciativas como a do Mais Home Podcast, né? Querendo informar as pessoas realmente, mostrar a verdade para essas pessoas. Isso é muito importante de ser feito, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em termos de formação de recursos humanos, nosso agro ele é muito bom, mas ele ainda tem um problema sério de comunicação, né? Isso no setor pecuário é visível, né? Primeiro, os personagens do agro em si não se comunicam. Então, nós temos lá o fazendeiro não conversa com o frigorífico direito, que não conversa com o mercado direito, que não conversa com o consumidor. Então, são 4 personagens distantes um do outro, né? Novamente, nós já temos verticalizações que realmente o produtor já está conseguindo estar direto em contato com o consumidor. Então, o produtor, ele tem né, ele aluga uma planta para poder abater seu produto, vende a sua carne na sua boutique, isso aí já tem algumas iniciativas nesse sentido, né? E esse tipo de produtor, ele tem a melhor noção da demanda do mercado, né? Isso é uma questão importante, até porque para a gente entender o que é qualidade, para a gente entender o que o mercado deseja, o que o consumidor quer, a gente precisa unir esses elos, né? Se eles estão separados lá, realmente a gente não chega a muito lugar nesse sentido. E para isso também, treinamento de recursos humanos é fundamental, tanto no sentido, que nem eu falei para você, de saber divulgar nossa mensagem, né? O produtor ele trabalha tanto, né? Ou mesmo as indústrias frigoríficas, todo mundo trabalha tanto que não tem tempo de ficar na internet conversando ou discutindo com os outros, né? E aí é um problema, porque quem está atacando tem esse tempo, né? E está ali só para isso, né? Mas claro que, novamente, nós temos iniciativas de repórteres excelentes que estão, né, na vanguarda, né, demonstrando realmente como é que funciona a nossa pecuária. Recursos humanos vai ser o nosso grande gargalo desse século do próximo, tá? Realmente vai ser cada vez mais difícil a gente achar pessoas que queiram ficar no campo, né? Claro que nós temos aí uma volta da cidade grande para o campo, mas no sentido de morar num sítio, uma coisa assim, mas não quando a gente fala em produção em si, né? Então essa questão da transmissão de fazenda de um senhor, por exemplo, para o seu filho, isso aí está muito difícil,
né? Ou então mesmo encontrar jovens que estejam sendo treinados, por exemplo, para ser capataz, para ser peão, realmente cada vez mais difícil. Então, para você encontrar, por exemplo, bons capatazes, bons peões, isso vai ser cada vez mais difícil. Então, para mitigar em parte isso, a gente vai precisar mão de obra cada vez mais qualificada para poder operar, né, as tecnologias que vão suprir a falta de mão de obra. Então, a gente vai começar a ter tecnologias que vão conseguir gerir mais fazendas, né, e gerir o dia a dia das fazendas, só que vai precisar de um cara cada vez mais treinado para poder utilizar essa tecnologia. E isso realmente vai ser um problema de formação de recurso humano, né? Esse é um futuro breve que a gente enxerga na pecuária, tá? Então, acho que essa é uma mensagem. Quem tiver interesse, né, a gente sabe que o Mais Rumo em Podcast tem muitos ouvintes, quem tiver aí na graduação, quem tiver antes da graduação mesmo, né, filhos de produtores, ou quem queira virar produtor, quem queira trabalhar no campo, se especialize cada vez mais, né, compreenda, né, as questões importantes que você precisa aprender para poder gerir essas tecnologias, aprender sobre essas tecnologias, e isso vai se tornar realmente um ativo muito válido ao longo do tempo, né? E quanto mais válido, quanto mais problemas você conseguir resolver, maior vai ser o seu salário. Então, acho que isso é uma questão importante, né? Perfeito. Assinalei aqui um verbo que o senhor usou, aprender, né? Porque ele é o verbo porque ele é movimento, ele é ação, ele é continuidade. E aí eu gostaria de aproveitar, né, com essas suas mensagens finais, professor, e também falando de aprender, que eu aprendi bastante aqui na nossa conversa. E para quem quiser aprender mais sobre tecnologias ômicas, sobre produção fetal, né, ter uma visão de sistemas de produção de gado e corte, de nutrição, enfim, tudo isso, né, eu gostaria e tenho a satisfação de anunciar, né, que a partir de agora o professor Miguel não só ele gravou comigo, né, esse episódio, mas ele é o nosso novo host do Mais Rumo Podcast. Então, a partir de agora, muitos desses temas relacionados à produção de gado e corte, dentro desse contexto de genômica, de programação fetal, o senhor tratou aqui de recursos humanos, né, vão ser tratados com certeza nos próximos episódios, e eu tenho certeza que para os nossos ouvintes eles vão poder aproveitar e gostar muito, né, do conteúdo que nós juntos, professor, vamos produzir, né? Quando o senhor falou da Lívia Padilha, né, ela esteve conosco, eu até fui procurar aqui no episódio 27, né, e aí o título foi Desmascarando os Mitos sobre a Pecuária, né? Então nós estamos aqui também, né, para fazer esse papel. Professor, foi uma satisfação, né, gravar com o senhor, e aí deixo aí aberto um espaço, né, haja vista que a partir de agora o senhor faz parte do nosso time, né, e aí gostaria que o senhor deixasse também aonde encontrar o professor Miguel Santana. Agradeço imensamente, Daniel. É uma honra poder fazer parte aqui do time de hosts do Mais Rumo Podcast, né, eu passar de ouvinte para agora entrevistado e daqui a pouco entrevistador, então realmente é uma grande honra para mim, satisfação poder estar aqui com vocês. A gente vai discutir vários assuntos muito importantes para a pecuária, trazendo convidados de excelente qualidade, e essa vai ser a nossa meta aí para o ano de 2026. Realmente é muito satisfatório poder fazer parte, né, desse time, e espero vocês, né, agora nos próximos capítulos, que todos ouçam aí. E, claro, para me encontrar, pode me encontrar pelo Instagram, @prof.miguel.usp, né? Então, eu sempre estou ali no Instagram, é fácil de me encontrar, ou mesmo aqui na USP de Pirassununga, né? Quem desejar conhecer aqui nosso campus, as nossas pesquisas, pode procurar também na internet, né? Nós temos aí, procurar lá o professor Miguel Santana, então nós temos nossos trabalhos, quem tiver interesse nessa área, a gente tem vários artigos aí para poder disponibilizar para vocês. Agradeço imensamente de novo, Daniel. Obrigado aí. Perfeito. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a todos os ouvintes do Mais Rumo Podcast, e até o nosso próximo episódio.